no cristianismo atual, o relacionamento com Deus não tem se pautado desta forma. As pessoas trabalham em todas as linhas de relacionamento com base na verdade. Quando você ouve de alguém uma história, quando alguém está se explicando para você, e a história é um pouco contraditória, você olha e diz assim, fale, verdade, porque todo relacionamento humano é baseado na verdade. Mas quando nós vamos nos relacionar com Deus, a gente diz assim, não é bem dessa forma, não é bem desse jeito. Tem que entender, tem que ver o contexto original. Mas algumas coisas na Bíblia são relativas, não devem ser interpretadas de forma literal. Existe uma verdade. O Senhor Deus, Ele quer se relacionar comigo, com você, e apresenta para mim e para você um caminho. E Davi está dizendo, na minha vida as minhas pressuposições são inexpressíveis. Na minha vida o que mais importa é o assim diz o Senhor, porque Ele é o meu pastor. A palavra Senhor está escrita na sua Bíblia, você já observou de que forma? Toda em letras maiúsculas. Você pode colocar como nota de rodapé. Todas as vezes que a palavra Senhor aparece toda em letra maiúscula na Bíblia, aqui o escriba, aqui a pessoa que estava escrevendo originalmente, ela utilizou o nome original de Deus, o tetragrama hebraico, YHWH. A sua pronúncia ao correto nós não sabemos, mas com certeza nós temos. Davi está dizendo que o Deus Criador dos céus e da terra é o Senhor da sua vida e Ele é quem guia. Mas o salmo ele não termina por aqui. Aqui está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui nós temos um sério problema, porque no original hebraico, o texto não traz essa mesma ideia que foi traduzida aqui. O texto no original hebraico é essa palavra impronunciável, que muitas das vezes eles chamavam de Adonai, Yahvé, Javé, Jeová. A pronúncia correta não sabemos. Mas como eles se referiam a esse Deus? Adonai, um nome mais amplo. Assim como nós falamos hoje Deus é um nome amplo. E está escrito mais ou menos assim, Adonai ou Yahvé, YHWH, ele roi lo exar. Ele é o Adonai, Deus. Roi seria esse cuidado próximo que ele tem, né? Alguém que tem uma relação de proximidade, alguém que é muito próximo, alguém que cuida. Essa outra expressão vai aparecer lá quando Agar, sozinha no deserto, ela diz assim, o Deus que me vê. Ela está dizendo assim, eu roi. O Deus que não nos deixa sozinhos, o Deus que está perto. Lo não. Exar é falta. Ou seja, Adonai, Deus, o Deus que está perto e cuida de mim com carinho e cuidado. Lo não falta. Mas esse não falta parece para você que não falta para o pasto, não falta pasto ou não falta o pastor? Porque o que Davi escreveu lá no hebraico foi, o Senhor é o meu pastor, não falta. Mas não falta o quê? Não falta pasto ou não falta o pastor? O Senhor é o meu pastor, não falta. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós entendemos o mundo, também altera a nossa interpretação das Escrituras. Nós vivemos em uma sociedade absolutamente materialista, sim ou não? As pessoas tratam você por aquilo que você tem, por aquilo que você dá ou por aquilo que você faz. E há uma sede hoje em querer se tornar alguma coisa a partir do ter. Se você não tem, se você não dá, se você não faz, logo você não tem muito valor do ponto de vista social. E há alguns dias eu recebi uma definição moderna para o vocábulo status, que é completamente antagônico ao ponto de vista sociológico, a sua definição. E dizia mais ou menos assim, status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não é. E muitos vivem de aparência.
E nesse mundo de aparência, nesse mundo absolutamente materialista, a gente olha para a Bíblia e com esse olhar materialista a gente tenta entender a Bíblia. Mas Davi, ele não está dizendo que não lhe faltarão coisas. Se algum dia alguém vier a esta igreja e dizer para você que a partir do momento em que você entregar a sua vida para Deus, que a partir do momento em que você for batizado, que a partir do momento em que você começar a fazer a vontade de Deus, os problemas da sua vida desaparecerão, a escassez da sua vida vai desaparecer, que ao momento que você se entregar para Jesus, nada vai faltar, eu quero dizer para você uma coisa: esse é o mensageiro de Satanás, querido. Porque a Bíblia em lugar nenhum dá margem para isso. Como é que eu vou dizer nada me faltará? Como é que eu vou interpretar nada me faltará, por exemplo, à luz de 2 Coríntios 11? Paulo foi um homem usado por Deus, sim ou não? Paulo foi um homem guiado por Deus, sim ou não? Paulo foi um homem que poderia dizer assim: o Senhor é meu pastor, sim ou não? Não só podia, como ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lá em 2 Coríntios 11, Paulo vai dizer assim: eu fui açoitado 5 vezes, com açoites, 40 açoites, fui açoitado por vara 3 vezes, submergi várias vezes, senti frio, senti fome, senti sede. E eu pergunto, se nada me faltará e nada me faltará mesmo, como interpretar isso? Olhando para a vida de Paulo, um homem que foi um homem de Deus. Querido, você precisa entender uma coisa: Davi aqui ele não está falando de coisas materiais. Davi ele está dizendo que o Senhor, que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele nunca vai te deixar só, Ele nunca vai te faltar. E aí você entende porque é que quando aqueles homens estavam presos, eles estavam cantando. Aí você entende porque muitos mártires, no momento da sua morte, em que iam ser queimados, exaltavam louvor ao Senhor. Aí você entende porque nessa situação de caos e pandemia, pessoas sem saúde, pessoas sem dinheiro, pessoas sem emprego, sem ter nada para comer, conseguem levantar um louvor ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque são pessoas que entendem, como diz uma canção por aí: nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. E Ele é o Senhor, Ele é o pastor, e Ele é aquele que não faltará. E eu queria que você guardasse essa expressão: não me faltará. O Senhor é o meu pastor, não me faltará, talvez a tradução mais favorável, porque essa expressão, não me faltará, é o que vai nortear todo o salmo. E nós vamos ver aqui hoje. Verso 2 diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, não me faltará a provisão necessária. Este salmo promete. Se algum dia você estiver fazendo uma excursão pela região da Judeia, pela Palestina, você vai perceber facilmente uma coisa: a geografia daquela área é composta por regiões que não são arborizadas. Ou seja, quase que não há pastos verdejantes ali. E se nessa sua caminhada por lá você ver pastos verdejantes, grama, pode ter a convicção de uma coisa: um pastor de ovelhas, ele passou por ali primeiro, ele teve o cuidado de separar uma área, de regar, de cuidar, para que a ovelha, quando passasse por ali, então ela pudesse descansar. E eu quero dizer para você que eu e você, nós só podemos descansar hoje porque o nosso pastor, ele se sacrificou por nós. O Senhor Jesus Cristo arrancou a vegetação rasteira da condenação, plantou sementes de graça, cavou tanques de misericórdia para que eu e você pudéssemos descansar hoje. Os Estados Unidos da América, com pílulas, aspirina e tranquilizantes, são gastos por dia cerca de 30 toneladas desses medicamentos para que as pessoas consigam dormir. Vivemos em uma sociedade altamente intranquila. Quantas pessoas hoje na nossa contemporaneidade têm chegado ao clímax do desespero, tirando a própria vida? Isso é só na América? Isso é só na Europa? Quantas pessoas aqui em Feira de Santana? Quantas pessoas aqui nesse bairro, gente, em total desespero, já puseram fim na própria vida? Quantas pessoas hoje nos nossos dias nós vemos fazendo tratamento para problemas psicológicos, psiquiátricos? Você percebeu o quão tem se agravado o número de pessoas com depressão? Nós vivemos em uma sociedade altamente intranquila.
As pessoas estão perturbadas. Mas o Senhor Deus, Ele prepara para mim e para você todos os dias um banquete. O Senhor Deus, Ele prepara para mim e para você todos os dias essa provisão. Stephen Brown, no seu livro Quando a Corda se Rompe, na página 115, ele diz o seguinte: se você não cruzou com o maligno logo pela manhã, é um sinal evidente de que você e ele estão caminhando na mesma direção. Aí você se pergunta, mas como é que eu cruzo com ele? Querido, todos os dias pela manhã o Senhor Deus, Ele deseja ter comigo e com você um encontro. E eu pergunto, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de quem? Se nós não estamos correndo para os braços de Deus, nós estamos correndo para os braços de quem? Se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, é a vontade de quem? Existe uma vontade para a nossa vida, e a vontade de Deus é de ter esse encontro diário comigo e com você. Não me faltará a provisão necessária. Este salmo promete. E continua dizendo, leva-me para junto das águas de descanso, não me faltará a paz. Este salmo promete. Sabe, as ovelhas, elas tinham uma tendência, uma forte inclinação a beber água em fortes correntes. Sabendo disso, o pastor, ele conduzia essas ovelhas para que elas pudessem beber água em águas tranquilas. Mas alguns um pouco mais rebeldes acabavam buscando águas fortes, rios, lagos mais fundos. Acabavam entrando ali naquelas águas, a lã delas acabava ficando pesada e elas acabavam afundando. Muitas morriam afogadas. Queridos, o Senhor Deus, Ele nos deu livre arbítrio, capacidade intelectual, poder de decisões. Mas todas as vezes que nós tentamos na nossa vida tomar algumas decisões sem antes recorrermos à orientação divina, nós corremos sérios riscos de fracasso pessoal. Seja na família, no trabalho, no casamento, em todas as relações diárias. É por isso que nós precisamos dele, é por isso que nós precisamos do pastor, porque é ele que conduz as águas tranquilas. E o salmo, ele não termina por aqui, ele continua dizendo, refrigera-me a alma, não me faltará o refrigério, este salmo promete. Sabe aquele vizinho chato que vive pegando no seu pé? Ou quem sabe aquele patrão, aquele encarregado, aquele gerente lá no seu trabalho? Ou quem sabe até mesmo um professor da faculdade? Para que eu e você enfrentemos o problema do dia, os nossos problemas do dia a dia, precisamos primeiro estar ligados à presença de Deus. Não me faltará o refrigério, é o que este salmo promete. O sábio pastor, ele sabia que serpentes passavam por debaixo da areia e tentavam atacar as cobras em seu focinho. Sabendo disso, o pastor, ele se utilizava de um óleo. O óleo utilizado pelo pastor servia basicamente para 3 coisas: curar feridas, evitar conflitos e repelir insetos. Os machos do rebanho, muitas das vezes, eles tentavam disputar as coisas entre eles. Quando as ovelhas estavam no cio, por exemplo, eles tentavam disputar as coisas na briga. Afastava-se macho 1, macho 2 para o lado, alguém dava largada e corria um contra o outro e batia cabeça com cabeça. O pastor sábio, durante esse período, pegava uma substância densa, semelhante a uma graxa, e passava na cabeça de todos os machos. Eles até se afastavam, eles até corriam, mas no momento que acontecia, o atrito ele não acontecia, escorregava. Nós somos especialistas em conflitos, sim ou não? A mulher chega para o marido ou o marido chega para a mulher de manhã cedo, quando ele está saindo, e fala uma coisa que ela não gosta. Aí ela para, processa, ele sai, e ela diz assim, por que ele falou isso comigo? Eu não gosto. E aí agora passa o dia todo maquinando para quando ele voltar dar uma resposta. Você me disse isso, agora eu vou dizer isso aqui, que é para bater mesmo na ferida. Muitas das vezes de forma intencional e premeditada, nós ferimos e machucamos as pessoas que mais amamos. É por isso que nós precisamos do óleo, é por isso que nós precisamos da presença do Santo Espírito em nossa vida. Moscas sobrevoavam a cabeça das ovelhas tentando colocar ovos em seus focinhos. Pelo fato de o focinho da ovelha ser quente e úmido ao mesmo tempo, aquilo ali eclodiria em poucos dias, uma larva caminharia pelas suas narinas até chegar ao cérebro. Imagine a dor.
de ter uma larva se alimentando ali do seu cérebro. As ovelhas batiam as suas cabeças contra rochas, contra árvores para tentar se livrar. Algumas se jogavam de precipícios. O pastor já se utilizava de um óleo mais fino, que servia de repelente para esses insetos. Quantas situações do dia a dia têm tirado a sua paz? Quantas coisas têm tirado o seu sono, que você não consegue dormir? Preocupações, contas, atividades, as coisas mais diversas. Em meio a esse mundo caótico, em meio a esse mundo conturbado, o Senhor Deus, Ele se apresenta para mim e para você como um verdadeiro refrigério. Não me faltará o refrigério, o Salmo promete. E o verso 3 ele continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Perceba uma coisa. Essa é a segunda vez que o verbo guiar aparece aqui. Primeira vez no verso 2, guia-me para junto das águas de descanso. E agora mais uma vez, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? As ovelhas elas tinham um difícil senso de orientação. E é por isso que elas precisavam do pastor para guiá-las. Este salmo está dizendo que não faltará a mim, que não faltará a você a orientação necessária. Eu estive fazendo um trabalho evangelístico na região centro-sul da Bahia. E ali tinha um grupo de jovens. É uma igreja que tinha, em média, 45 jovens. E a reclamação da liderança é que os jovens não estavam envolvidos no trabalho. E que nesse trabalho era para a gente procurar alguma forma de incluí-los. E aí várias ações foram feitas e os jovens estavam participando ativamente das funções ali. Os jovens estavam participando ativamente da programação. Só que dentre todos esses jovens, uma jovem, que ela é uma jovem diferente. Porque se a gente marcasse assim, olha, é para estar na igreja às 18 horas para fazer isso, isso, isso. 1h da tarde ela já estava lá. E já fazia tudo, já ajudava, já fazia na ornamentação, isso e aquilo. E já dizia, já pensei nisso, já pode ser assim, já pode ser dessa forma. Uma pessoa incansável. Só que tinha um problema com ela. Qual o problema? Solteira. Quer dizer, deixa eu me explicar, né? Não é que ser solteiro é um problema. Mas é porque quando se é solteiro, se tiver algum solteiro que vai me entender, você chega em reunião da família, você chega em culto da igreja, você vai para outro lugar. Em todo lugar que você chega, as pessoas perguntam: e o namorado? E a namorada? A tua tia que está não sei quantos anos que não te vê, 10 anos depois te encontra com a primeira pergunta: e o namorado? E a namorada? Esse era o problema dela, ela estava convivendo com essa pressão, coitada. Mas se bem que só muda os níveis, né? Porque quando é solteiro, pergunta: e o namorado? Quando está namorando, pergunta: vai casar quando? Quando casa, cadê o filho? Quando tem o primeiro, pergunta: e o segundo, vem quando? Então é um negócio que nunca acaba. Mas ela estava em ponto solteira. E essa pressão era forte ali. E teve um dia, lembro-me como se fosse hoje, uma segunda-feira à noite. Ela estava com um sorriso diferente, que ia de orelha a orelha. Ela falou assim: eu preciso te contar uma bênção. Eu disse: me conte. E pelo sorriso eu já estava imaginando qual era a bênção. E ela começou a falar que tinha encontrado um namorado, né? E à medida que ele falava, o sorriso ia aumentando. E começou a falar: olha, você precisa conhecer. Senhor presidente, ele é assim. Ele é assim. E foi falando as qualidades. E ele é assim. E ele é assim. Eu disse: para, em nome de Jesus. Ela disse: por quê? Eu disse: daqui a pouco quem vai se apaixonar por esse homem sou eu. Calma. Aí depois de falar, tem um problema. Eu perguntei: qual o problema? E ela disse assim: ele não é da igreja. Eu disse: minha filha, sai fora. Isso aí não é bênção não, isso é maldição. E falei assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você continuar, ou se você não tiver um relacionamento sério com esse cidadão, você vai quebrar a cara.
Nem conhecia. E ela disse assim, não, mas o nosso relacionamento ele vai se tornar mais sério agora, porque ele mora em outro estado, ele já falou para mim, já me mandou as passagens, e ele disse que na quinta-feira é para eu ir embora, eu vou morar. Aquela segunda-feira foi o último dia que eu a vi naquele programa. E eu fiquei sabendo que realmente ela viajou. Tempo depois, eu fui convidado para pregar uma sexta, um sábado, um domingo nessa mesma igreja. A irmã dela falou assim, olha, eu já fiquei sabendo aqui, o pessoal da igreja falou que você vai vir pregar aqui, eu quero que você não marque compromisso no sábado com ninguém, porque no sábado você vai almoçar na minha casa, eu vou preparar um banquete para você. Eu fiquei feliz da vida. Quer me ver feliz? Me convide e diga que vai preparar um banquete para mim, eu fico feliz demais. E eu estava feliz ali, preguei no sábado e tal, e depois fomos para a casa dela, onde o banquete seria servido. E ela falou e disse assim, quando estávamos ali já em frente à mesa, eu observando o alvo que seria atacado, ela disse assim, você viu quem está aí? Para mim, naquela altura, pouco importava. E ela falou assim, olha, dá uma olhadinha lá no quarto. E quando eu fui no quarto, essa mesma jovem que tinha conversado comigo tempos atrás estava cabisbaixa. Fui falar com ela, muita dificuldade para me responder. E aos poucos ali a gente foi conversando, ela foi se soltando aos pouquinhos. E ela tinha voltado, foi embora novamente para a Bahia. E ela falou assim, dentre outras palavras, né, aquele traste, eu fiquei tentando entender o que era, ou quem era essa pessoa que ela estava se referindo. Dentre tantas outras palavras que são impronunciáveis, e eu disse assim, mas quem é essa pessoa? Depois eu descobri que era a mesma pessoa que da última vez conversamos. Entre o nosso último encontro, essa pessoa de bênção se tornou maldição. Ela não voltou mais sozinha, ela já voltou com uma coisinha linda nos braços. E ali ela começou a falar de todos os dramas que ela passou, de todas as dificuldades, violências e agressões que sofreu. E dentro da nossa conversa ela disse assim, olha, ele não registrou criança, hoje ele não contribui com nada, e eu voltei para cá sem trabalho, sem nada, a juventude perdida para fazer qualquer coisa, trabalhar, estudar e tal. Eu disse, não se preocupe, a gente vai correr atrás, eu vou resolver essa situação para você, para a gente tentar pelo menos amenizar alguma coisa. Eu sou advogado e eu me comprometi a auxiliá-la nesse sentido. E ela disse assim, não quero que você faça nada. E ela disse, e eu perguntei por quê? Ela disse assim, porque eu conheço muito dele que você não conheceu. E ele falou para mim, ele me prometeu, eu sei do que aquele homem é capaz. Ele me prometeu que se ele me visse, ou se ele visse essa criança novamente, ele nos mataria nós dois. Há um pouco mais de tempo atrás, meu celular tocou e ela me ligou. Ela disse assim, olha, eu estou tomando estudo bíblico e eu vou me batizar novamente na missa. E eu fiquei me perguntando assim, me questionando, eu disse, nada disso precisava ter acontecido. Porque as veredas da justiça eram caminhos que o pastor já tinha passado por lá. Eram caminhos que já eram conhecidos pelo pastor. E por isso o pastor dizia, anda por aqui. E é por isso que o Senhor Deus, Ele mostra para mim, para você o caminho, e Ele diz, filho, esse é o caminho, anda por aqui, vem por aqui, é um caminho seguro, eu já limpei o caminho para você, eu conheço o caminho. Mas muitas das vezes a gente olha para Deus e diz, Senhor, essa é a sua vontade, mas não é a minha vontade. Isso é o que tu quer, mas isso não é o que eu quero para a minha vida. Ah, que história é essa de namorar, de viver a vida desse jeito, de trabalhar e de ter que devolver dízimo, 10%. Que história é essa de não ter que trabalhar sábado? E às vezes a gente acha que as nossas ideias são superiores às ideias de Deus. Sabe, Deus nos dotou de livre-arbítrio, mas as consequências das nossas decisões
elas são inevitáveis. Charles Swindoll, no seu livro Liderança em Tempo de Crise, ele conta a respeito de uma mulher chamada Edith. Edith tinha 5 filhos e um dia Edith saiu e voltou. E quando ela chegou em casa, ela percebeu os seus 5 filhos no centro da sala, abraçados e abaixados. Swindoll conta que aquilo é estranho, e nesse momento a mãe se aproxima e olha por cima. E diz o relato que estavam ali os seus 5 filhos abraçados e abaixados, e no centro deles, 5 filhotes de gambá. Eu nunca vi um gambá pessoalmente, e aqui nessa terra eu espero nunca ver. Mas dizem que o cheiro não é dos mais agradáveis. E nesse momento aquela mãe olha para os filhos e vê ali no meio deles 5 filhotes de gambá e dá um brado de socorro e diz: crianças, fujam, corram. Cada um deles pega um filhote de gambá nos braços e sai correndo. Sabe o que é que acontece? Deus muitas vezes ele nos dá um toque querendo nos ajudar e ele diz: filho, esse é o caminho, vá por aqui. Eu já limpei o caminho para você, ande por ele. E nós pegamos os nossos problemas, as nossas ideias nos braços e nos carregamos para distante da vontade divina. Mas uma coisa é certa, não me faltará a orientação necessária. Quer informação sobre relacionamento? A palavra do Senhor tem. Quer informação sobre empreendimento? A palavra do Senhor tem. Quer informação sobre o quê? A palavra do Senhor tem. Desde ontem eu estou participando, não hoje, né? Mas fui convidado a falar no encontro de universitários. E como você percebe que a Bíblia é confrontada com a ciência, o quão poderoso e rico é este livro. E o verso 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não me faltará o verdadeiro consolo. Este salmo promete. Assim como uma mãe não é indiferente às lágrimas dos seus filhos, o Senhor Deus ele não é indiferente aos meus e aos seus problemas. É a especialidade dele cuidar de mim e de você, ainda que estejamos passando pelo vale da sombra e da morte. O verso 5 ele vai dizer: prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unge na cabeça com óleo. Já fizemos a referência ao óleo. Imagine adversários perseguindo e um banquete, uma mesa sendo preparada. O Senhor Deus ele está dizendo para mim e para você que ele sempre estará contigo, que ele sempre se fará presente. E tem uma outra coisa: aquilo que para você é problema, aquilo que para você é inimigo, aquilo que te tira a paz, aquilo que te deixa atormentado, não impede que o Senhor Deus continue preparando para mim e para você um banquete. Porque aquilo que é problema para mim, aquilo que é problema para você não é problema para Deus. E o verso 6, ele vai dizer: bondade e misericórdia. Aqui estão os 2 cães de guarda que estão na retaguarda do rebanho. Você precisa da bondade de Deus? Eu quero dizer para você nessa manhã que você veio ao lugar certo. Está você precisando da misericórdia do Senhor? Você veio ao lugar certo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade não me faltará, a plenitude da graça não me faltará. Estou falando para alguém nessa manhã que está com o seu cálice meio vazio. Eu quero dizer para você em nome de Jesus: entregue este cálice nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, e Ele vai fazer transbordar nessa manhã. Nós precisamos finalizar. Mas antes eu queria deixar com você uma última mensagem. Eu queria levá-lo a uma reflexão. Start. Preste atenção. As marcas que me deixou, vemos mais da cruz que se ele é real.
em toda a minha vida em vão, pois como aceitar de graça todo este perdão. Então a lutar, morrendo lá na cruz em dor, pude entregar completo meu coração. Lembre de mim, ó Jesus, meu amigo, quando entrares em teu paraíso. Os pregos ficaram cravados em suas mãos. Seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude perceber então que Jesus Este jovem corredor é Derek Redmond. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, 5 minutos antes de começar aquela prova, ele sentiu uma lesão que o tirou daquela Olimpíada. Derek agora começou a passar por um processo de reabilitação. Foram 5 cirurgias, inúmeras sessões fisioterápicas, mas ele tinha o objetivo de estar na próxima Olimpíada. 4 anos depois, em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, ali estava ele. Derek era o grande favorito à prova dos 400 metros. Neste dia, tinham 65 mil pessoas